Se prepare para um ano glorioso. Ei, 2018 vai ser um ano glorioso. Eu tenho uma convicção tão arraigada no meu coração, que ninguém tira isso de mim. 2018 vai ser um ano glorioso. Nós vamos testemunhar os feitos do Senhor. Nós vamos testemunhar os feitos do Senhor. Sabe, queridos, há poucos dias atrás, um pouco antes do culto da virada, o Senhor comunicou ao coração da minha esposa que este ano seria o ano da manifestação da bondade do Senhor. Sabe, queridos, Deus nunca deixou de ser bom, mas existe uma diferença entre a bondade do Senhor e a manifestação da bondade do Senhor. Deus nunca, Ele muda, Deus não muda. Deus, Ele sempre foi, Ele é e sempre será bom. Mas este ano, Ele de fato será um ano diferente, onde a bondade do Senhor será manifestada na terra, para aqueles que entenderam isso, para aqueles que se renderam a esta unção, para aqueles que estão buscando intensamente as coisas do Senhor. Não, na verdade, quando eu digo as coisas do Senhor, eu não estou falando de coisas naturais, estou falando de buscar o Senhor, porque quem busca o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, na sua palavra, nunca nos ensinou a buscar coisas, Ele nos ensinou a buscar a Ele mesmo, e quando buscamos a Ele, tudo que precisamos vem junto. Amém, queridos? Salmo 34, 8 diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Diga comigo: provai e vede que o Senhor é bom. Eu fui estudar um pouquinho esse versículo, e aqui provar e vede que o Senhor é bom, traz o sentido de provar a ponto de testemunhar que o Senhor é bom. Sabe o que isso significa? Você experimenta coisas tão intensas em Deus, que a sua vida se torna um testemunho da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove, e aquilo que você vai provar vai ser tão intenso, que você vai poder testemunhar da bondade do Senhor na sua vida, e não haverá possibilidade de questionamentos, porque aquilo que Deus irá fazer na sua vida servirá de testemunho. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas, como ela mesma falou aqui, em outro momento, duas coisas permearam o coração dela. Esse seria o ano da manifestação da bondade do Senhor, mas também seria o ano aceitável do Senhor. Sabe, queridos, essas palavras, elas já estão na Bíblia há milhares de anos, e todos os anos são anos aceitáveis do Senhor, mas existem momentos mais favoráveis para algumas coisas, e eu creio que nós estamos vivendo esse ano, um ano onde o favor do Senhor vai fazer com que haja uma facilidade para anunciar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O favor do Senhor, a unção do Espírito vai tocar pessoas, vai quebrar o jugo, vai amolecer o coração, e quando você chegar, a fruta vai estar madurinha, é só colher. Aleluia. Sabe, queridos, o ide e pregai o evangelho a toda criatura foi dado para todos. Você sabia disso? Ou seja, você recebeu esse comissionamento da parte do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Sabe o que isso significa? Que eu e você devemos ser um instrumento de Deus para proclamar salvação aos perdidos. Existem pessoas que estão caminhando para o inferno, pessoas que estão caminhando para a destruição, e sabe quem tem a resposta que elas tanto precisam? Você tem a resposta. Deus te salvou, mas o mesmo Deus que te salvou tem interesse em salvá-los, e é por isso que eu e você devemos proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja um pregoeiro da palavra do Senhor. Queridos, entenda algo: seja um instrumento de Deus. Faça de cada oportunidade um púlpito. Ah, como que eu vou pregar se o pastor não me der a oportunidade? Eu só vou te dar a oportunidade quando você aproveitar as oportunidades lá fora. Sabe de uma coisa, queridos? Deus, Ele está interessado em usar você para alcançar outros.
em um determinado dia, Deus usou alguém para alcançar você. Deixe ser um instrumento de Deus para que Ele possa alcançar outras pessoas a partir de você. Afinal de contas, eu e você fomos chamados para o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus. Sabe, queridos, há um clamor no coração das pessoas por algo que elas nem sabem direito o que é. Eu percebo isso. Nós não podemos mais perder oportunidade alguma, porque dentro delas há um clamor. Elas não sabem o que elas precisam, elas só sabem que precisam. E eu e você sabemos o que elas precisam. Sabe, queridos, hoje nós estávamos descendo o elevador e tinha um moço no nosso prédio que se afastou dos caminhos do Senhor. E eu ouço ele tocando um instrumento, eu não sei o nome não, é um negócio que faz uma volta grande assim, trombone, trompete, tuba, esse negócio aí, né? E ele é um nosso irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor, porque se decepcionou com a igreja. Se decepcionou, na verdade, que ninguém se decepciona com a igreja, nós nos decepcionamos com pessoas que estão na igreja, porque a igreja do Senhor é uma igreja santa. Agora, esse homem há anos afastado, e eu disse para ele hoje no elevador, minha esposa estava junto, ela viu, se eu estou orando por você, eu vou te ver tocando em cima do altar. Eu disse para ele, rapaz, vá comigo lá tomar um chimarrão de tarde. Eu vou, então eu estou esperando. Ele vai vir, daqui uns dias você vai ver ele tocando aqui. Não podemos mais perder tempo, queridos. Existem pessoas que estão se perdendo, e nós somos aqueles que têm resposta que elas precisam. Eu me lembro, queridos, de Pedro e João. Estavam ali à porta do templo, e aquele moço pedindo esmola, olha para eles, esperando receber algo, e Pedro e João olham para eles e dizem, olha, nós não temos prata nem ouro, ou seja, nós não temos aquilo que você quer, mas temos aquilo que você precisa. E o que você precisa é aquilo que vai mudar a sua vida. Sabe de uma coisa? Você tem o que as pessoas precisam, você tem Jesus, Jesus é a resposta. Seja ousado, intrépido e diga, ei, eu tenho a resposta que você precisa, eu tenho a solução para os seus problemas. É mesmo o que é? Você vai me emprestar dinheiro? Não, eu vou te apresentar aquele que tem resposta para você, aquele que pode mudar a sua vida. Eu vou te apresentar a Jesus, o Cristo, o Santo de Deus. Não é apresentar religião, é apresentar a solução por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Eu sei que este ano será um ano de uma colheita abundante. Os campos estão brancos, queridos. Eu percebo isso no meu espírito. De fato, os campos estão brancos e existe um clamor no coração das pessoas. Elas só não sabem o rumo certo, mas nós sabemos. E podemos conduzi-las ao caminho certo. E Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas assim como o Senhor comunicou algumas coisas ao coração da minha esposa, o Senhor também comunicou algumas coisas ao meu coração. Eu até compartilhei isso no culto da virada, sobre 3 coisas que o Senhor comunicou ao meu coração. Aliás, 3 princípios que, uma vez praticados, eles vão nos dar a oportunidade de viver um ano glorioso, um ano de vitórias. Quem quer vitória aqui? Você sabia que vitória depende de princípio? Não adianta você ir para o culto da vitória, fazer o propósito da vitória, a campanha da vitória. Você tem que praticar princípios que te levem para a vitória. Eita Jesus. Porque vitória você não ganha numa campanha. A vitória é resultado de princípios praticados. Amém? E o Senhor falou comigo acerca de 3 princípios, que uma vez praticados vão nos dar essa oportunidade de viver um ano glorioso, um ano de grandes vitórias. Porque toda promessa de Deus, ela está diretamente vinculada a um princípio praticado. Quem tem promessa de Deus aqui? Ah, eu não tenho. Eu sei que você tem, todo mundo tem. E a Bíblia está cheia de promessa. Mas cada promessa de Deus depende de um princípio praticado. Uma coisa está ligada à outra. Agora, os 3 princípios que o Senhor comunicou ao meu coração são esses: gratidão, fidelidade e honra. Diga comigo, gratidão, fidelidade e honra. Por que eu pedi para você repetir? Porque pode ser que hajam momentos durante esse ano que as coisas talvez não funcionem tão bem. Eu não estou profetizando maldição sobre sua vida. É para que você esteja atento
e você traga à memória, e se pergunte para você mesmo, se você está andando em gratidão, se você está andando em fidelidade, se você está andando em honra, porque eu tenho uma coisa para te dizer, eu garanto que se você andar na prática desses 3 princípios, você vai ter um ano glorioso, você vai ter um ano de vitória, você vai ter um ano de conquistas, as coisas vão funcionar como devem funcionar. Diga comigo, gratidão, fidelidade e honra. Sabe, queridos, a Bíblia é muito clara acerca de gratidão, e ela diz que em tudo nós devemos dar graças. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, eu vou ler para você, diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a vontade de Deus é que em tudo você dê graças, é que em tudo você seja grato. Deus deseja isso. Eu sei, queridos, que você deseja coisas a respeito de Deus, você tem desejos vinculados àquilo que Deus tem para fazer na sua vida, mas eu digo algo para você, Deus também tem desejos que você pratique algumas coisas. Amém? Esse texto deixa muito claro isso e diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Isso me mostra que Deus tem vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Lá em Hebreus 3:13, 5 diz que nós devemos estar contentes e gratos por aquilo que temos. Eu quero que você faça uma autoavaliação de você mesmo, não levante a mão, não fale nada, nem olhe para quem está do seu lado. Não cutuque ninguém, mas faça uma autoavaliação de você mesmo, e veja se seu coração está grato por aquilo que você tem. Porque quando nós estamos com o coração cheio de gratidão por aquilo que temos, nós estamos prontos para ter aquilo que desejamos. Muitas vezes nós não temos aquilo que desejamos, porque não somos gratos por aquilo que já temos. Porque quando somos gratos por aquilo que temos, nós estamos preparando o nosso futuro para ter aquilo que desejamos. Amém? Parece que ficou meio confuso, né? Fiz um trocadilho aqui, você entendeu? Amém? Mas sabe, queridos, a gratidão, ela atrai a manifestação do favor de Deus sobre nossas vidas. A gratidão, ela funciona como que, como que um ímã que atrai. Atrai o favor, atrai a manifestação da bondade. A gratidão, ela é uma força de atração da bondade manifesta de Deus sobre a sua vida. Gratidão faz isso. Um coração ingrato, ele só prova que não está pronto para receber os acréscimos de Deus. E eu digo algo para você, Deus tem mais para te dar do que você tem desejo de ter. O estoque de Deus não está vazio, no céu não tem crise, na despensa de Deus não há falta. Ele tem mais para dar do que você possa pensar ou imaginar em ter. A Bíblia diz isso, Ele é poderoso para fazer abundantemente ou infinitamente mais além do que tudo aquilo que podemos pensar, pedir ou imaginar. Não diz isso. Efésios 3:20 diz isso. Ou seja, eu não sei o que você pensou, Ele tem mais. Eu não sei o que você imaginou, Ele tem mais. Amém, queridos? Mas o mais de Deus na sua vida está na dependência da gratidão ou da ingratidão do seu coração. Um coração ingrato se coloca numa condição aonde ele não pode receber os acréscimos divinos, e Deus tem acréscimo para a minha vida e para a sua vida. Sabe, queridos, eu experimentei coisas nesse ano que passou, que eu olho e digo, Senhor, isso aqui só pode ser Tu. Não tem como, não há possibilidade, não é mérito humano, só pode ser o Senhor, e eu dou crédito para Ele. Eu sou grato a Ele. Quando eu olho para você, sentado nessa igreja, eu sou grato a Ele, Senhor, obrigado por pessoas tão fiéis, por pessoas tão íntegras, pessoas tão comprometidas, pessoas que amam a palavra. Eu sou grato a Deus por tudo, e a gratidão libera o favor, a manifestação da bondade, e as coisas acontecem com muito mais facilidade. Sabe, queridos, um coração ingrato, ele logo se esquece que as bênçãos que ele recebeu, ou os livramentos que ele recebeu, vieram de Deus. Um coração ingrato tem uma facilidade em se esquecer que foi Deus que fez algo. Um coração ingrato logo esquece que
aquela bênção, algo glorioso que aconteceu, algo muito bom que aconteceu, foi Deus operando. Logo se esquece. Um coração ingrato, ele vai esquecer que em determinado momento houve um livramento de Deus em alguma situação, mas foi Deus intervindo. Mas um coração ingrato logo se esquece. E pior ainda, são aqueles que com um coração ingrato, têm um coração tão ingrato, mas tão ingrato que até mesmo as bênçãos que receberam se tornam um motivo de não congregar mais. Esse é o cúmulo da ingratidão. Recebeu a bênção, e a bênção se tornou um motivo de não congregar mais. Talvez você ache que eu estou sendo extremo aqui, mas quantas pessoas você conhece? Não responda nada, eu só quero que você reflita. Quantas pessoas você conhece que vieram para a igreja atrás de uma bênção e depois de alcançarem deixar de congregar? Quem aqui não conhece ninguém? Levante a mão. Não conhece ninguém que foi para a igreja atrás de uma bênção e que depois de alcançar a bênção deixou de congregar? Se ninguém levantou a mão, é porque todo mundo que conhece alguém. Você não se entristece com isso? Se você se entristece, imagina o coração de Deus. Imagina o quanto o coração de Deus, ele se entristece com situações como essa. Pessoas que vieram para a igreja em busca de um emprego. Senhor, eu quero a tua bênção, eu me abençoo com o emprego, Senhor, eu preciso tanto de um emprego, me dá um emprego. E o Senhor dá um emprego, dá uma oportunidade, o Senhor dá a ele a oportunidade de empreender em algo, criar uma empresa, sei lá. E de repente, ele se envolve tanto com a empresa, ou ele se envolve tanto fazendo hora extra, que não tem mais tempo de congregar, ou entra numa estafa, num cansaço, que ele não pode mais congregar. Afinal de contas, eu trabalhei, eu fiz hora extra, afinal de contas, eu tenho que cuidar da minha empresa, afinal de contas, você está quase desviando. Sabe o que é isso? Um coração ingrato. Eu não estou acusando você. De forma alguma, isso é vacina. E vacina é melhor que remédio, eu tenho falado isso aqui. Remédio, ele vem para tratar quando já está doente. Vacina é preventiva. Um coração ingrato, ele vai vir para a igreja: Senhor, eu tenho andado tanto a pé, eu tenho pegado o busão, eu preciso de um carro, Senhor, me abençoa com um carro. Aí o Senhor abençoa com um carro, e aí no dia de culto ele arruma um passeio para fazer. Logo no dia de culto. E acaba não congregando mais, porque a bênção se tornou um motivo de não congregar mais. Senhor, eu tenho um sonho, eu quero um sítio, eu quero uma casa no campo, eu quero uma casa na praia, sei lá onde. E que eles entendam, isso é lícito, não tem nada contra isso. Deus quer que você ande de carro, Deus quer que você tenha casa na praia, Deus quer que você tenha um bom emprego, Deus só não quer que essas coisas te tirem do caminho. Agora, alcancei a minha bênção, a casa na praia, no campo, no sítio que eu tanto desejei. Agora todo final de semana está lá cortando grama, dando sangue para os mosquitos, enquanto o culto aqui está rolando, a bênção está pegando, o mover do Espírito está operando, e o crente semi-desviado está lá. A bênção se tornou um motivo de não congregar mais. Sabe o que é isso? Isso é resultado de um coração ingrato. Sabe, queridos, se essas coisas estiverem acontecendo, nós precisamos avaliar se aquela bênção veio de Deus mesmo. Porque nem sempre aquilo que tem aparência de bênção veio de Deus. Satanás tentou Jesus com coisas que tinham aparência de bênção. Se você se prostrar e me adorar, esses reinos serão teus. Se está com fome, manda as pedras se transformarem em pão. Jesus foi tentado com coisas que aparentemente eram boas, mas era um prato de lentilha oferecido por Satanás. Sabe, queridos, eu volto a falar, que todas essas coisas, elas são lícitas, e Deus deseja que você prospere em tudo. A Bíblia garante isso para nós, que se andarmos no princípio da palavra de Deus, praticando princípios, em tudo prosperaremos, e Deus não tem nada contra você prosperar. Sabe, queridos, agora, perceba o que a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor, diga do Senhor, a bênção que procede do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto. A bênção que vem de Deus, ela
nos enriquece, e enriquecer não está falando apenas de dinheiro no bolso. Enriquecer significa você ser suprido em todas as suas necessidades, sejam elas emocionais, espirituais, financeiras, em tudo. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Eu fui estudar um pouquinho o que significa não trazer desgosto. E eu fiquei, assim, eu confesso que eu fiquei impressionado com o significado disso. Não trazer desgosto significa não causar dano. Em outra versão diz, a bênção do Senhor enriquece e não causa dano. E outra definição de não traz desgosto ou não causa dano é não se torna um ídolo. Rapaz, eu fiquei chocado quando eu estudei e descobri isso. A bênção que vem de Deus, ela nos traz benefícios, mas não se torna um ídolo na nossa vida. Está comigo? Tudo aquilo que vem de Deus nunca vai ocupar o lugar de Deus. Fica em segundo plano. Ou seja, a bênção de Deus, ela enriquece, mas não traz desgosto, ela não causa dano e nunca se tornará um ídolo na nossa vida. Amém, queridos? Pessoas que têm um coração grato ao Senhor, elas geram em torno de si mesmo um ambiente de milagres de toda sorte. Sabe, queridos, existem pessoas que só de andar à sua volta você já pega o favor de Deus que opera na vida dela. Eu não sei se você já andou perto de pessoas que parece que elas têm uma liga. É ou não é? Quando eu não conhecia Jesus, eu disse, rapaz, esse cabo tem uma liga. Quem já falou isso? Mas não é liga, é unção que opera sobre a vida dela. Ou seja, ela está tão envolvida com o Senhor, ela tem um coração tão grato ao Senhor, ela é grata quando tem muito, ela é grata quando tem pouco, é aquilo que Paulo disse, eu aprendi a viver de todas as formas, no muito não me ensoberbeci, eu não me orgulhei, e no pouco não murmurei, e por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Pessoas que têm um coração grato, é como se a volta dela tivesse um ambiente espiritual, que você não vê com os olhos naturais, mas aonde ela toca, prospera. Ela entra numa loja, cliente chega. É até um problema às vezes. Você chega numa loja, não tem ninguém. Quando você começou a fazer suas compras e vai passar no caixa, tem uma fila. Por quê? Porque a unção que está sobre a sua vida, ela respinga em quem está perto de você. Por isso você deve cuidar com quem você se associa. Não se associe com um avarento, não se associe com um incrédulo, não se associe com um jugo desigual. Se associe com pessoas que creem como você crê. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, mantenha o seu coração cheio de gratidão e nada vai faltar na sua vida. Eu creio que Deus deseja que nós andemos em sobra e não em falta. Porque quando sobra na sua vida, você pode alcançar outros. Amém? Esse é o desejo de Deus. Não é para você acumular tesouros na terra, onde traça, ferrugem consomem. Mas é porque a sobra na sua vida alcança pessoas que estão à sua volta. E Deus deseja que você ande em sobra. Amém, queridos? E eu creio firmemente no meu coração que a gratidão do seu coração vai te colocar nesta condição de andar em sobra e nunca em falta. A gratidão do seu coração, ela tem o poder de destravar coisas. Sabe, queridos, muitas vezes nós oramos, jejuamos para que algo seja destravado, e tudo que precisamos fazer é ser gratos por aquilo que já temos. E a nossa gratidão vai liberar, destravar coisas. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa, está pronto, está na fila para ser liberado sobre você. Amém? Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu creio que nesse ano, negócios serão destravados. Pessoas aqui irão empreender coisas novas. E elas vão ver o favor de Deus de uma forma tão abundante sobre a vida delas, que elas verão, ei, eu me lembro daquele culto do dia 7 de janeiro, 7 é o número da perfeição. Eu me lembro daquele culto do dia 7 de janeiro, aonde aquele pastorzinho, ele disse que se eu tivesse o coração grato, coisas seriam destravadas. Eu me enchi de gratidão e eu estou vendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Aleluia,
Ei, eu percebo nitidamente no meu coração que, nesse culto aqui, Deus está levantando empreendedores aqui. Tem coisas que você desejou fazer, está com dúvida de fazer, e o Senhor está te dizendo: ei, largue o medo fora, porque eu estou contigo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu sou a tua provisão. Aleluia. A sua gratidão vai atrair os olhos do seu patrão para você. Pessoas aqui que trabalham fichadas, elas vão estar debaixo desta unção, por causa da gratidão do coração. E os olhos do seu patrão vão ser atraídos para você. Você entende o que eu quero dizer? De forma santa. Você tem alguma coisa diferente. Eu percebo algo diferente nessa pessoa. Eu acho que eu vou investir nela. Eu vou promovê-la. Eu vou dar um cargo de maior responsabilidade e logo você terá mais receita. Se prepare para promoções divinas. Se você andar em gratidão, não tem como, será assim. Amém? Eu creio, queridos, que projetos pessoais e projetos ministeriais serão ativados nesse ano. Deus está com o dedo no botão, esperando a gratidão do seu coração se manifestar. Deus está ali, pronto para ativar. Ei, se prepare, porque este ano será um ano onde projetos pessoais e ministeriais serão ativados pelo dedo do próprio Deus. Aleluia. Mas eu falei aqui de 3 princípios. O primeiro deles é gratidão, e o segundo é, diga, fidelidade. O segundo é fidelidade. E sabe que eu fui estudar também um pouquinho da raiz dessa palavra. Porque toda palavra, ela tem uma raiz, da onde ela veio, porque ela existe. E nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E quando nós vamos estudar a essência daquela palavra, a raiz daquela palavra, nós vamos ficar surpresos com a riqueza de detalhes que nela há. E quando fui estudar sobre a palavra fidelidade, afinal de contas, Deus me falou que esse ano seria um ano onde aqueles que andarão em gratidão, fidelidade e honra, eles viverão um ano glorioso, um ano de vitórias, um ano de conquistas. E eu quero saber o que isso significa. Então fui estudar aí a raiz dessa palavra fidelidade no hebraico. Ela traz o sentido de construir pilares que inspirem confiança. Olha que coisa interessante. Fidelidade traz traz esse sentido aqui, dentro desse contexto. Construir pilares que inspirem confiança. E quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma vez que nós estávamos procurando um apartamento para alugar, visitamos alguns, e quando entramos em determinado prédio, muito bem estruturado, com tudo aquilo que a gente sempre desejou ter, rapaz, a gente ficou com medo até de pegar o elevador. Lembra disso? Era rachadura por todo canto. Era algo que, só de estar ali para o rapaz lá de imobiliária mostrar para nós, só de estar ali você já ficava apreensivo. E aí, eu me lembrei desse fato. O apartamento era bom, a infraestrutura, tudo aquilo que oferecia era bom, mas não inspirava confiança. E porque não inspirava confiança, logo eu não fui morar ali. Sabe o que isso significa, queridos? Que tudo o que Deus deseja é que você ande em fidelidade a ponto de Ele poder confiar em você. Porque fidelidade é como construir pilares que inspirem confiança. Sabe, queridos? Normalmente, pessoas fiéis são pessoas confiáveis. É ou não é verdade? Pessoas fiéis, elas se tornam pessoas confiáveis e pessoas que você dá a elas uma responsabilidade maior. Agora, a minha pergunta é, sem que você responda, eu faço perguntas para você refletir. Não é para cutucar ninguém, pelo amor de Deus. É pecado cutucar o irmão do lado. Não é não. É só para você, porque a pessoa se fecha, você sabia disso? Quando aquela palavra que está sendo dita,
você acha que se encaixa no outro, e você cutuca o outro, você bloqueou aquela pessoa. Ela não vai receber. Então não para com esse negocinho. É os seus ouvidos que estão ouvindo. Vai recebendo. Amém? Vai olhando para frente e vai dar tudo certo. A minha pergunta é, será que a nossa esposa ou o nosso esposo pode confiar em nós? Você, homem, será que a sua esposa pode confiar em você? Você, esposa, será que o seu marido pode confiar em você? Será que o seu patrão pode confiar em você a ponto de dar a chave da empresa dele para você fechar no final do dia? E saber que você vai cuidar como se fosse sua? Será que a sua liderança pode confiar em você? A ponto de delegar a você responsabilidades que hoje estão sobre ele? Será que Deus pode confiar em você? Será que Deus poderia confiar em você em todas as áreas? Porque Deus conhece você mais do que você se conhece. Ninguém engana Deus. Sabe de uma coisa? Quando você quiser se conhecer, peça para Deus apresentar você para você mesmo. Porque Ele conhece você mais do que você se conhece. Será que Deus pode confiar em você? Sabe, queridos, se nós queremos ser fiéis a Deus, nós só poderemos ser fiéis a Deus se formos fiéis na obediência da sua palavra. É impossível ser fiel a Deus sem obedecer a sua palavra. Lá em Isaías 1,19 diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. A palavra ouvirdes ali não é ouvir com os ouvidos, ali fala de obediência. Se você quiser e se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor da terra? A primeira parte do versículo, todo mundo quer. Se quiserdes. Mas você sabia que o versículo continua? E diz, e me obedecerdes. Existe um princípio. Lembra que para toda promessa há um princípio. Se você quiser e se você me obedecer, você vai desfrutar do melhor que essa terra tem para oferecer para você. Amém, queridos? Agora, veja bem. Dentro dessa realidade, fica claro que o melhor dessa terra está reservado para aqueles que andam em fidelidade, para aqueles que andam em obediência à palavra de Deus. O melhor dessa terra é para todos, mas está disponível de fato, ou se manifesta de fato na vida daqueles que são fiéis e obedientes à palavra de Deus. Sabe, queridos, Isaías 26:2 diz o seguinte, diz que o próprio Deus irá abrir portas para um povo que anda em fidelidade. Rapaz, o próprio Deus, Isaías 26:2 diz isso. Imagina você, pastor Rodrigo, vem cá. Você é o pastor Rodrigo e eu sou Deus. Gente, é uma ilustração, senão seria um Deus muito pequeno, não é? Mas pensa comigo, ele precisa tanto passar por aquela porta. Se ele andar, a Bíblia diz que o próprio Deus abre portas para aqueles que andam em fidelidade. A Bíblia diz que Deus nos toma pela mão direita. Ele não deixa o nosso pé vacilar em pedra alguma. Ele nos conduz de forma segura, ainda que andemos por pastos, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, e nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Imagina comigo, a Bíblia diz em Isaías 26:2, que o próprio Deus, só um pouquinho, meu filho, eu não quero que você faça esforço nem abrir a porta. Deixa que eu abro para você. Entra num lugar seguro. Entra num lugar de provisão. Entra num lugar onde você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. O próprio Deus abre portas para um povo que anda em fidelidade. Agora, eu quero que você entenda que o oposto disso também é verdade. Se o próprio Deus abre porta para um povo que anda em fidelidade, a infidelidade dará ao diabo a autoridade para ele fechar as portas que Deus desejou abrir para você. Você entendeu isso? Se a nossa fidelidade faz com que o próprio Deus abra as portas que nós precisamos passar por elas, a nossa infidelidade é o oposto disso. Vai dar ao diabo a autoridade para que ele feche as portas que nós deveríamos passar por elas.
Sabe o que isso significa? Que o seu futuro depende da sua fidelidade ou da sua infidelidade. Não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso, para Ele está tudo bem. A Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos no livro dEle. O problema é quando você sai daquilo que está escrito no livro dEle. Está comigo? Sabe o que diz Mateus 25, 21? Mateus 25, 21 diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes? É que querem ser colocados sobre o muito, sem antes serem fiéis no pouco. Mas há um princípio aqui: se formos fiéis no pouco, nós estaremos sendo aprovados para sermos colocados sobre o muito. Mas eu quero que você lembre que eu falei de 3 princípios aqui, que uma vez praticados, vão nos dar a oportunidade de ter um ano de vitórias, um ano de conquistas, um ano glorioso em todas as áreas da nossa vida. Eu falei sobre gratidão, eu falei sobre fidelidade. E qual é o terceiro princípio? Honra. Diga: gratidão, fidelidade e honra. Sabe, queridos, nós precisamos entender que honra, antes de ser colheita, é semente. Todos querem colher honra de alguma forma. E isso não está errado. A questão é que honra, antes de ser colheita, ela é semente. E então fica muito claro que se nós plantamos honra, o que nós iremos colher? Honra. Sabe, queridos, eu fico tão feliz hoje quando eu vejo pessoas que de alguma forma eles tentam nos honrar. Tentam honrar a nossa vida, mas cada vez que eu vejo que isso acontecer, eu me lembro do passado. Quantas vezes eu investi honrando pessoas que estavam acima de mim? Quantas vezes eu honrei pessoas que tinham uma autoridade maior do que a minha? Quantas vezes eu investi na vida de pessoas entendendo que aquilo que eu estava fazendo não era por merecimento? Porque você não honra ninguém por merecimento, porque você não merecia a salvação. Mas mesmo assim você foi alcançado por ela. É ou não é verdade? Deus não te alcançou por merecimento, porque a graça é justamente o oposto disso. Você não merecia, mas a graça te alcançou. Então, dentro dessa realidade, eu percebo que a Bíblia nos ensina o tempo todo a lançar sementes de honra. E começa nos instruindo a honrar pai e mãe. Deuteronômio 5,16. Você não abriu sua Bíblia ainda não, né? Pois abra aí, você é crente. Pelo amor de Deus. Não, eu não pedi, né? Logo você não ia abrir. Abra aí a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. É um texto que é repetido depois, lá no Novo Testamento, mas ele já foi escrito bem antes disso. Deuteronômio 5,16. Você abriu? Diz assim: honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor te ordenou. Para um pouquinho, olha para cá. Aqui diz como o Senhor te... É uma ordem. Não é por merecimento. Não é porque aquela pessoa... ela foi tão má que ela não merece, que você não vai honrá-la. Aqui está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor te ordenou. Aí vem uma vírgula e o texto continua e diz o propósito disso. Porque honra antes de ser colheita é... E diz: para que se prolonguem os teus dias e para que tudo te vá bem. E o texto continua, mas eu quero me deter nessa primeira parte. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor te ordenou, porque se você fizer isso, os teus dias serão prolongados, serão alongados, e tudo que você fizer vai dar certo, para que tudo te vá bem. Cada promessa existe um princípio. Então você vê a Bíblia instruindo aqui a honra em todos os sentidos. Honrar pai e mãe, mas também não para por aí. Efésios 5,33 diz para a esposa respeitar e honrar o marido.
Mas também diz em 1 Pedro 3,7 que o marido deve ter consideração e honra pela esposa. A questão é que muitas vezes a esposa diz: ei, ele não merece o meu respeito. Mas quem diz que é por merecimento? A Bíblia não diz que é por merecimento. Rapaz, tem uns cabra que é quase uns cabra da peste. É quase, eu não disse que é, gente, pelo amor de Deus. Não sai daqui dizendo aquilo que eu não disse. Mas tem uns cabra que não merece mesmo. Merece levar um pé na bunda. Pode falar bunda? Eu já falei, né? Eu já falei. Depois edita. Não, não edita nada. Tá tudo certo. Merece levar um pé naquele lugar. Mas a Bíblia diz que a esposa, ela deve respeitar o marido e honrar o marido. E depois em 1 Pedro diz que o marido, ele deve considerar a esposa e honrar a esposa. Sabe qual é o problema? É que um fica esperando pelo outro e ninguém faz nada, e um caos se estabelece no lar, e então fica aquele jogo de empurra, empurra, não, eu não faço porque ele não faz, você não merece, eu estou há 10 anos esperando, eu investi 10 anos, e aonde na Bíblia diz que é para você parar de investir? Então cuidado com essas coisas, porque se você viver do passado, você não vai poder chegar no futuro que Deus tem para você. Está comigo? O texto também diz, queridos, que lá em Gálatas 6, versículos 6 e 7, e 1 Timóteo 5, 17, a Bíblia nos orienta a honrar aqueles que nos ensinam na palavra, aqueles que nos instruem no caminho da verdade. Romanos 12, 10 e 1 Pedro 2, 17, a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar uns aos outros. Você percebe aqui que não fica ninguém de fora. Começou com pai e mãe, é marido e esposa, é uns aos outros, é a nossa liderança, mas principalmente a palavra nos ensina a honrar ao Senhor. Diga ao Senhor. Ela nos ensina a honrar ao Senhor. E nós honramos a Deus quando honramos a sua palavra. Sabe, queridos, eu vou dizer algo para você. Você pode até não gostar muitas vezes de ouvir coisas que você ouve aqui, mas eu vou dizer que aquilo que você ouve aqui está escrito aqui. Porque aqui a gente não aumenta e nem diminui aquilo que está escrito. Nós temos um compromisso em pregar a palavra da verdade. Então nós honramos a Deus quando honramos a sua palavra, porque a Bíblia diz que Deus, Ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Se o próprio Deus exaltou a sua palavra, quem somos nós para não exaltá-la? Honramos a Deus quando honramos a sua palavra, mas nós só podemos honrar a sua palavra quando nós praticamos ela. É impossível honrar a palavra, é impossível honrar a Deus sem honrar a palavra. É impossível honrar a palavra sem praticar a palavra. Você só honra aquilo que você pratica. Amém, queridos? Agora, veja bem, dentro de tudo isso que foi falado, é impossível honrar a Deus sem praticar tudo aquilo que foi falado até aqui. Eu falei de vários princípios, vários. E o principal deles, que a Bíblia nos instrui, é honrar a Deus. Mas é impossível honrar a Deus sem praticar tudo aquilo que foi falado até aqui. Ou seja, é impossível honrar a Deus sem ter um coração grato. Diga amém. Amém, e assim seja. Agora o negócio pegou. Quando você disse amém, é porque você entendeu e assim seja. Não é? Ou seja, é impossível honrar a Deus sem ter um coração grato. É impossível honrar a Deus sem andar em fidelidade. É impossível honrar a Deus sem honrar pai e mãe. É impossível honrar a Deus sem honrar o esposo ou a esposa. É impossível honrar a Deus sem honrar a sua liderança. É impossível honrar a Deus se não nos honrarmos mutuamente no corpo de Cristo. Sabe, queridos, um dos meus versículos preferidos é Filipenses capítulo 2, versículo 3. E Filipenses 2, 3 diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Muitas vezes nós temos a predisposição de considerar uns mais e outros menos, dependendo do tipo de carro que estaciona na porta da igreja, dependendo do tipo de roupa que ele usa, dependendo do nível de influência que ele tem,
dependendo da autoridade que ele tem na igreja. Muitas vezes nós temos essa predisposição, mas a Bíblia não diz que você deve honrar apenas aqueles que estão acima de você, mas ela também diz que é para honrar aqueles que estão abaixo de você. Jesus fez isso, ele te honrou tanto que ele desceu ao seu nível, se tornou homem como você. O que o difere é que ele não pecou, mas ele se despiu da sua glória, para honrar a sua vida, para te tornar filho de Deus, para te tornar digno da herança, para te tornar parte da família de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Se esse princípio fosse praticado na igreja, acabaria todos os problemas de fofoca e dissensão no meio do corpo de Cristo. Porque quando você reconhece aquela pessoa como alguém superior a você, você vai cuidar como fala, você vai cuidar como você a trata, você vai ter mais respeito e consideração para com ela. E então os problemas acabaram. É ou não é verdade? Mas a Bíblia diz que isso é de uns para com os outros em todos os níveis, até mesmo aquele que chegou hoje na igreja, até mesmo aquele que vem com a roupa toda fedida porque não tem um chuveiro para tomar um banho, a qualquer pessoa, o drogado, a prostituta, qualquer um. Eu vou dizer algo para você. Eu me lembro de um fato que aconteceu alguns anos atrás, não é aqui em Caxias. Rapaz, você já sentiu nojo de uma situação? Deixa eu me explicar o que estava acontecendo. Me lembro que eu estava naquele culto, eu não era o pregador, mas eu era um dos pastores. Estava naquele culto, e um morador de rua, ele, na hora do convite para a salvação, ele veio para a frente, junto com mais algumas pessoas, e eu vi as pessoas vindo e abraçando, todos, menos aquele que estava cheirando mal. Eu olhei para aquela situação, eu não acredito nisso, eu não posso acreditar, isso aqui não é a realidade do corpo de Cristo. Eu me lembro que eu me levantei, e eu estava todo enfatiotado. Sabe o que é enfatiotado? Estava tudo na estica, gravatinha. Agora que eu estou mais assim, despojado, gente, mas eu já fui de uma época que eu usava gravata até o tutano. Mas depois que eu descobri que a gravata não tem unção, que a unção ela vem do santo, pronto, liberou geral, né? Mas o que acontece? Eu fui lá, abracei aquele moço, e fiquei ali grudado com ele, abraçado nele. E sabe, queridos, eu não perdi minha salvação por isso. Eu não fui diminuído por isso. Eu não fiquei, queridos, eu me senti honrado por fazer aquilo que ninguém quis fazer. Mas sabe de uma coisa, aquele moço todo fedido, a alma dele vale tanto quanto vale a alma de um pastor. Não muda nada. Rapaz, eu senti nojo daquela situação. Não do moço fedido, eu senti nojo da situação. Agora, quando nós honramos uns aos outros, como diz a palavra, tudo fica tão mais fácil, tudo fica tão melhor, tudo fica tão mais leve. Igreja é uma família, queridos. E família anda junto e se importa uns com os outros. Sabe, queridos, nós estamos começando um novo ano. Então, vamos começar bem para terminar melhor ainda. Amém? A Bíblia, ela diz que o final é melhor do que o começo, mas sabe que isso não é regra em todos os casos? Isso é para todos, mas não é regra em todos os casos. Quantas pessoas você conhece que começaram bem e terminaram mal? Não levante sua mão. Eu vou citar um caso da Bíblia, Saul. Saul começou muito bem. Pensa num cabo que começou bem, com o coração certo, mas acabou todo errado, porque o seu coração se corrompeu. Ele começou bem e terminou mal. Agora, nós temos a oportunidade de começar bem para terminar melhor ainda. Sabe, queridos, eu poderia falar de tantas coisas nesse culto, mas eu quero iniciar esse ano da forma certa, ajustando as coisas, para que possamos andar de forma segura, dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém, queridos? Sabe, é por isso que a Bíblia nos instrui a sermos firmes, mas também constantes. O que isso significa? Que a mesma firmeza inicial, ela deve permanecer até o final.
A mesma constância do início, ela deve se manter no decorrer da nossa caminhada. A Bíblia, ela também diz, queridos, que nós devemos nos apegar à palavra de Deus com mais firmeza, para que em momento algum nos desviemos dela, para que em momento algum nós a abandonemos. Ou seja, o final é melhor do que o começo para aqueles que ouvem e praticam aquilo que ouviram. Deixe-me dizer algo para você, o que vai mudar a sua vida é aquilo que você faz com aquilo que você ouve. A minha responsabilidade termina quando eu falo, e a sua começa quando você ouve. Amém? Então o que vai garantir um futuro glorioso para você é você se tornar um ouvinte praticante da palavra de Deus. Tiago 1:22 diz isso: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só que interessante esse texto. Esse texto é muito claro, diz: seja um cumpridor da palavra. Não seja somente ouvinte, porque só ouvir não muda a sua vida. O que vai mudar a sua vida é praticar aquilo que você ouviu. E é por isso que Tiago 1:22 diz isso: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe qual é o pior tipo de engano? É quando nós mesmos nos enganamos. É o pior. O pior tipo de engano não é quando alguém nos engana, porque quando alguém nos engana e a gente descobre, está resolvido o problema. Mas o pior tipo de engano é quando nós decidimos nos enganar a nós mesmos, a ponto da nossa mente ficar cauterizada. E esse texto deixa muito claro que aquele que ouve e não pratica, ele se engana a si mesmo. Então entra culto e sai culto, e nada muda, e ele está ali com aquela aparência, aquela capa de religiosidade, acha que por estar congregando 1 ou 2 vezes por semana está tudo bem. Eu vou dizer algo para você: a sua vida só vai mudar quando você começar a praticar. Eu sei que os amém diminui, mas eu não estou nem aí. Eu quero mais é botar você contra a parede. Você pode dizer um amém por isso? Nós temos que crescer juntos, queridos. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, uma vida alicerçada na palavra faz toda a diferença. É por isso que Mateus 7, abra comigo, é o último texto que eu vou pedir para você ler. Mateus capítulo 7. É um texto muito, muito conhecido nosso. Mateus 7, 24 e 25. Diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e diga pratica. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado ao homem, que diz aí? Na minha versão diz sábio. Quem tem essa versão aí? Olha só, algumas pessoas têm. Aquele que ouve as minhas palavras e as praticas, ele será comparado a um homem prudente e a um homem sábio. Mas sabe que o oposto disso também é verdade? Aquele que ouve as palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem ignorante e imprudente. O oposto é verdade. Se o que pratica é considerado como um homem prudente e sábio, o que não pratica é considerado como um imprudente e ignorante. O texto continua e diz: é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus, ou a sua palavra. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Para um pouquinho, olha para cá. A Bíblia nunca escondeu que nós teríamos problemas, passaríamos por tribulações. Aqui está fazendo uma analogia com a nossa vida. E diz que aquele que construiu a sua vida alicerçada na rocha da palavra de Deus, ainda que venham enchentes, soprem os ventos, batam com violência contra você, o texto continua e diz: mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. O que isso significa?
Problemas vêm sobre crentes e não crentes. A diferença é que aqueles que são crentes praticantes podem levar lapada. O vento pode soprar. A turbulência pode se levantar. Mas nada vai fazer você cair. 1000 cairão à sua direita. 10.000 à sua esquerda. Mas você não será abalado. Aleluia. Aleluia. Ou seja, uma vida de prática da palavra de Deus é uma vida que honra a Deus. E é uma vida que vai ter êxito e ser bem sucedida. Agora, nós também honramos a Deus quando devolvemos a Ele a primeira parte de tudo aquilo que chega na nossa mão. Nós estamos falando aqui sobre 3 princípios que vão nos garantir viver uma vida bem sucedida, um ano de vitórias, de conquistas. E a Bíblia nos instrui que uma forma de honrar a Deus é devolver a Ele. Quando é devolver, pensa comigo, se você pediu algo emprestado, o que você precisa fazer? Então você não paga dízimos, você devolve. Está comigo? Porque quando você devolve, é porque aquilo não é seu. E quando você fica com algo que não é seu, o que é? Vamos deixar quieto, não é? Mas olha só, abre comigo. Eu falei que você não ia abrir, né? Você pode abrir mais uma vezinha? Você vai me perdoando, vai dar tudo certo. Provérbios capítulo 3. Isso é o mal de todo pregador, gente. Abra no capítulo 5, versículo 3. Não vamos começar do 1. Todo mundo diz isso. Então eu também posso, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Diz o seguinte. Lembra que nós estamos falando do terceiro princípio, que é de honra, e a principal honra nossa deve ser dada ao Senhor. Diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui está falando que nós devemos honrar ao Senhor com a primeira parte de tudo aquilo que chega na nossa mão. É uma forma de honrar ao Senhor, mas como foi dito antes, a honra antes de ser colheita é semente. Então vá comigo para o versículo 10. Porque o versículo 9 é a semente e o versículo 10 é a colheita. Olha só o que diz aí. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe, queridos, esses 2 versículos, eles nos ensinam que a promessa futura de prosperidade, de provisão, ela vem depois de uma semente de fidelidade. O versículo 9, ele fala da semente de fidelidade, mas no versículo 10, vem o cumprimento da promessa vinculada ao princípio praticado no versículo 9. Então a Bíblia nunca nos enganou. Agora, existem outras formas ainda de honrar a Deus, e nós honramos ao Senhor quando nós não retrocedemos diante das pressões. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer em pessoas que desistem. Sabe aquelas pessoas que na primeira dificuldade, elas retrocedem, elas desistem? Ei, Deus não tem prazer, Deus não se alegra, Deus não desistiu de você, e Deus não quer que você desista de nada. Amém? Nós honramos a Deus quando as dificuldades se levantam, mas nós não retrocedemos, nós não desistimos. Nós honramos a Deus quando nós não murmuramos diante de alguma falta ou dificuldade. Sabe como você pode honrar a Deus? Não murmurando. Diga, não murmurando. Eu honro a Deus quando eu não murmuro. Sabe, queridos, alguém já disse que a murmuração é o oxigênio do diabo. Então, deixe o diabo asfixiado e não murmure. Quando você fecha a sua boca, não deixa palavras de murmuração saírem, você está tirando as forças do diabo. E se você tirar as forças do diabo, ele não vai te passar uma rasteira. Agora, quando você não murmura, além de honrar a Deus, você ainda está acabando com a força do diabo. Amém, queridos? Nós não somos daqueles que murmuram. Sabe, queridos, nós honramos ao Senhor quando nós oramos por aqueles que falam mal de nós. Se orar pelos seus filhos é uma benção. Orar pelo seu pastor também é uma benção. Mas a Bíblia diz que nós honramos a Deus quando nós
oramos por aqueles que falam mal de nós, e mais, por aqueles que nos perseguem, e mais, a Bíblia diz que nós honramos ao Senhor, quando nós abençoamos aqueles que lançaram palavras de maldição contra nós. Sabe o que é você abençoar alguém que te amaldiçoou? A Bíblia diz, vence o mal com o bem, você não vence o mal com o mal. Ninguém obtém vitória vencendo o mal com outro mal, não, você vence o mal com o bem. Sabe o que Jesus diz no Sermão do Monte? Eu vou ler para você, você não precisa abrir, porque senão eu vou me reprovar aqui, né? Ele disse que era o último versículo que você ia abrir, mas não disse que eu ia ler, né? Então deixa eu ler para você aqui. Mateus 5,44 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que bênção, gente. Você acha que ser crente é belzinho na chupeta? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aleluia! Quero ver você dar um glória a Deus, uma rajada de língua estranha agora. Sabe, queridos, sabe aquela pessoa, dê um presente para ela. É o que a Bíblia diz. Ore por ela. Estou finalizando, mas nós honramos a Deus quando nós decidimos crer na sua palavra, mesmo que todas as pessoas à nossa volta já tenham desistido de crer. Porque nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que sentimos, nós andamos por aquilo que cremos, e nós cremos na palavra de Deus. Essa é a forma de honrar a Deus. Amém, queridos? Sabe, queridos, a sua fé, ela tem um poder de... A sua fé, na palavra de Deus, ela tem a capacidade de produzir provas. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a sua fé, a nossa fé, é uma certeza absoluta de que nós vamos receber aquilo que esperamos. E é a prova de que temos aquilo que não podemos ver. A sua fé não se baseia naquilo que você vê, a sua fé se baseia naquilo que você crê. A fé de Tomé tem que ver para crer, mas a fé que Deus tem para nós, você crê para depois ver. E nós honramos a Deus quando andamos nesse nível de fé. E uma fé baseada na palavra de Deus, ela tem a capacidade de produzir provas. Ou Atos 1,8 seria uma falsidade, porque Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas. Você só pode testemunhar se você tiver prova. É ou não é verdade? Eu vou explicar isso para você, para finalizar. Afinal de contas, eu e você fomos chamados para produzir prova. Pensa comigo, você crê no batismo no Espírito Santo, e porque você crê no batismo com o Espírito Santo, você começa a falar em línguas. E porque você começou a falar em outras línguas, você produziu provas, evidências, provas. E então Atos 1 e 2 se torna uma realidade. Você crê em cura divina, você crê que Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele você foi sarado. Então você se apropria dessa verdade, você recebe a sua cura, e então você produziu provas. Você crê que os sinais, eles seguirão aqueles que creem. Está em Marcos capítulo 16. Os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê nessa verdade. Então você impõe as mãos sobre os enfermos, porque lá em Marcos 16 diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê nessa verdade, então você impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. E então você produziu provas. Você agrada a Deus quando você produz provas da veracidade da sua palavra. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. O pessoal da música pode subir aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.